Já parou para pensar nisso? O tema de hoje é senso de finitude, isto é, consciência de que nós somos finitos, ao menos nessa condição a qual estamos sujeitos hoje. Então é certo que nossa vida terminará nessa condição. Muitas pessoas não pensam sobre esse tema. A morte às vezes gera alguma inquietação, algum incômodo ou simplesmente o medo mesmo. As pessoas têm medo de pensar na morte. O problema não é saber ou ter consciência de que vamos morrer, mas morrer sem saber por que vivemos. Qual o sentido de existir? Em 1957, o diretor e escritor sueco Bergman, ele lança e dirige um filme chamado O Sétimo Selo, que fala um pouco sobre essa questão do diálogo com a morte, literalmente no filme, mas aqui esse senso de consciência que a gente está trocando uma ideia. Basicamente, o que ocorre no filme é que um cruzado, um cavaleiro cruzado, ele está retornando após 10 anos de cruzada para a Europa e encontra a Europa desolada pela peste negra. Antes, porém, ele encontra-se com a morte, à beira-mar. E aí ele fala, é por minha causa que estás aqui, vamos dizer assim, né? E a morte, ironicamente, fala, eu sempre estive ao seu lado. E ele responde, eu sei disso. Consciência de que a morte sempre esteve ao lado dele, ainda mais sendo um cavaleiro cruzado, né, com tantas batalhas, etc. O fato é que eles conversam e ele tenta remediar a coisa, a morte, ironicamente, novamente diz que todos tentam remediar, e ele propõe um jogo de xadrez, uma partida de xadrez. Mas como você sabe, a morte diz que eu jogo xadrez? Ele falou, vi várias obras de arte, vários retratos, você jogando xadrez. Então, o filme propõe esse diálogo do ser humano com a morte, esse senso, essa consciência da finitude. E eu quero fazer um destaque aqui, um diálogo que ele tem com a morte num determinado momento do filme. Vamos então para o trecho. Eu quero conhecimento, diz o cavaleiro, não crenças, não suposições, mas conhecimento. Quero que Deus mostre seu rosto, fale comigo. E aí a morte, ironicamente. Mas ele é mudo. E ele continua, então, a vida é um terror sem sentido. Ninguém pode viver com a morte e saber que tudo é nada. A morte. A maioria das pessoas não pensam na morte ou no nada. E ele diz então, até aqueles que chegam ao fim da vida veem a escuridão. Eu percebo, devemos fazer de nosso medo um ídolo e chamá-lo de Deus. A morte me visitou nessa manhã. Estamos jogando xadrez. Esse adiamento me permite fazer uma tarefa vital. E aí a morte ironicamente pergunta, que tarefa? Minha vida inteira tem sido uma procura sem significado. Digo isso sem amargura e autocondenação. Eu sei que o mesmo acontece para a maior parte das pessoas, mas eu quero usar esse meu adiamento para uma ação significante. Veja, diante desse diálogo, a gente percebe que a consciência da finitude é uma questão existencial e que nos remete ao sentido da vida. Veja que o cavaleiro ele se perguntou, né? Eu quero esse conhecimento, eu quero o sentido de existir e eu não vou gastar à toa esse tempo que me foi dado, que é a partida de xadrez com a morte, né? Que ele está jogando. Então ele quer ter uma ação que seja significante, que dê significado para ele. Bom, pensar na morte nos faz pensar no essencial e nos lança num movimento de rejeitar tudo aquilo que é secundário, aquilo que nos distrai, aquilo que é passageiro, aquilo que de fato não estabelece significado de existir para cada um de nós. Você já fez, por acaso, análise sobre o que é essencial e o que é secundário na sua experiência de vida? Talvez essa percepção e essa consciência da finitude ajude você a pensar um pouco sobre essa perspectiva. Especialmente na sociedade hiperestimulada, na sociedade do pensamento acelerado, onde a reflexão mais demorada não tem espaço. Comenta aí o que você achou dessas questões
E se você já pensou um pouco sobre isso, deixa seu like aí, salva esse vídeo e compartilha para a gente ter mais vídeos como esse. Já parou para pensar nisso?